Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 58. Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Antes de irmos para a reflexão, já vou deixar meu recadinho para você clicar aqui no joinha, para deixar seu like, para que este vídeo chegue a mais pessoas, alcance mais corações e mais almas sejam transformadas para Deus. E se você não é inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se. É grátis e é da graça do Senhor. E assim também você está contribuindo com a evangelização. E se ao final desse vídeo você sentir no seu coração de compartilhar ele com alguém, envie ele para os seus contatos, para os seus amigos, nas suas redes sociais e vamos juntos levar a palavra de Deus. Vamos para a reflexão? O Evangelho de João mostra Jesus revelando verdades espirituais e profundas. Antes desse versículo, ele já havia falado que é o pão da vida e que quem se alimenta dele nunca mais terá fome espiritual. Lembram? Para quem me acompanha, falamos sobre isso no vídeo anterior. Mas aqui nesse momento, o ensino fica ainda mais forte, mais profundo. Jesus está falando com a multidão e também com judeus que conheciam a lei. Ou seja, estava ali a multidão, uma multidão de pessoas, e também estavam os judeus, aqueles que eram conhecedores da lei, mas não estavam preparados para uma verdade tão profunda. Muitos começam então a fazer o quê? A questionar, a duvidar e até mesmo a se afastar de Jesus. Porque o que Jesus estava ensinando não era superficial, era transformação real. Sabe assim, quando alguém está falando algumas verdades que a pessoa não quer ouvir, não gosta de ouvir, não está sendo de acordo com aquilo que ela quer, ela se afasta. Então, voltando aqui para a explicação. Jesus, ele é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Que é o versículo João 6:58. Aqui Jesus ele faz uma comparação. O maná alimentava o corpo, o maná descia do céu todas as manhãs e ele alimentava o corpo. Mas era temporário, era provisório. Ele, Jesus, ele alimenta a alma e é eterno. Ou seja, existem coisas que aliviam as dores, aliviam ali as aflições, talvez uma resolução de algum problema provisoriamente, mas não a solução mesmo, mas não a cura. E existem alimentos emocionais, preste atenção, que só distraem, mas não transformam. Existem alimentos emocionais que só mesmo para distrair e não para transformar. Tem uma coisa que eu aprendi e eu falo muito, é olhar para a solução e não olhar para o problema.
Então, você que foca muito no problema, você acaba disfarçando ele ali com algumas situações. Mas depois o que que vai acontecer? Ele vai ficar ali, ele está ali, ele permaneceu ali. Mas quando você começa a buscar soluções reais, verdadeiras, mas de onde que vem isso, Rosimeire? É de Jesus, não tem outra fonte. É do pão que veio do céu. Jesus está dizendo: se você se alimentar de mim, você encontrará vida de verdade. Não uma vida só de existir, mas é uma vida de plenitude, uma vida de sentido, uma vida de paz. Não é sobreviver enquanto aqui estiver, mas sim viver. E hoje, quantas pessoas vivem se alimentando de coisas que não sustentam? Uma atenção momentânea, relacionamentos vazios, tóxicos, validação externa, distrações constantes. E por um momento, até parece que preenche, até parece que sustentou, mas depois o vazio volta. Porque não é alimento verdadeiro. Isso gera uma ansiedade, gera uma carência emocional, gera um medo de perder, gera uma sensação de vazio constante, gera uma incerteza, gera falta de direção. Você não está errada. Você só está se alimentando do que não sustenta. Ou seja, não é que isso seja um erro, mas isso não vai ser a solução real a qual você precisa, a qual você necessita, para ser mais precisa. É necessitar, não é nem precisar. Porque precisar, eu posso precisar de muitas coisas, mas e a necessidade de que realmente eu necessito? Agora, agora eu quero que você olhe com verdade para a sua vida. Do que você tem se alimentado emocionalmente? Talvez você esteja se alimentando de migalhas de atenção, se alimentando de expectativas dos outros, se alimentando de distrações para não sentir. Mas nada disso sustenta a sua alma. A cura ela começa quando você troca o que te distrai pelo que te preenche. E Deus, ele não é um complemento, ele é a fonte. Ele é a fonte que jorra a vida verdadeira, a vida nova para cada um de nós. Faça um pequeno jejum emocional. Faça um jejum, aquilo que não for tão sacrificante para você. Faça algo simples, mas faça pedindo um crescimento espiritual, faça pedindo um crescimento emocional. Faça um pequeno jejum emocional. O que seria um jejum emocional? O que você tem muito repetido, que você vê que é uma reclamação, por exemplo. Às vezes você está reclamando muito de uma situação. Faça um jejum de tal hora até tal hora, eu não vou reclamar disso. Então, toda hora que te der vontade de reclamar, troque por uma gratidão.
Vamos supor que você tem pensamentos negativos. Toda hora que esse pensamento vier, você vai falar: "Ó, de tantas a tantas horas eu não vou pensar isso". Então, quando esse pensamento vier, você vai ressignificar esse pensamento por algo positivo e começa o jejum de novo. Porque se você falar assim: "Ó, vou fazer 3 horas do jejum", você tem que fazer 3 horas. Então, vacilou, começa de novo, até você conseguir. "Ah, eu vou fazer 1 hora". Não, tá tudo bem, faz 1 hora, faz o que você der conta, mas faça, faça. Eu vou fazer. Eu já sei algo que Deus me colocou no meu coração aqui, que eu preciso fazer um jejum hoje, emocional, e eu vou fazer. Então, é receber desse pão que vem do céu, esse pão que nos alimenta, esse pão que nos sustenta verdadeiramente. Despertai! Você não precisa de mais do mundo. Você precisa se reconectar com aquilo que te dá a vida. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja por uma vida inteira. Um grande abraço e fique com Deus.